Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Deus é santo, Deus é amor. Deus é santo, Deus é amor. Te louvo, meu Senhor, pelas graças para mim. Caímos e humilhados, tem sempre teu favor. Sem não tinha nada, mas como me diz assim: és o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas a quem se faz menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus dos céus, paz na terra, aos filhos seus. Senhor dos céus, Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos e nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentada à direita do Pai, tende piedade, piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, da glória de Deus Pai, o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens.
A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também
a todos que esperam com amor a manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá não lhes sejam levados em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim igualmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando na sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, durante este ano estamos rezando na liturgia, sobretudo com o Evangelho de São Lucas. E existe uma particularidade do Evangelho de São Lucas que é importante de ser considerada na meditação que vamos fazer. Qual é uma das particularidades do Evangelho de São Lucas? São Lucas tem algumas parábolas que são próprias do seu Evangelho. E essas parábolas são construídas
tendo presente a dinâmica da contradição. Nós encontramos na primeira parábola a parábola do pobre Lázaro e do rico. De um lado o pobre, do outro lado o rico. Na parábola do pai misericordioso, 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais velho não aceita o perdão que o pai concedeu ao filho mais novo. E na parábola deste domingo, nós encontramos o fariseu e o publicano. Essa contradição, a construção da parábola, que considera 2 lados, nos remete àquilo que nós somos internamente. Internamente existe uma luta no nosso ser. Existe a luta daquele que quer fazer a vontade de Deus e daquele que resiste à vontade de Deus. Aquele que quer viver segundo as suas vontades e aquele que deseja viver segundo a vontade de Deus. O que as parábolas indicam? Que o caminho para a felicidade é o caminho da vontade de Deus. É sujeitando a nossa vontade à vontade do Senhor que nós trilhamos o caminho da vida feliz. A parábola deste domingo está no capítulo 18. E começamos a leitura do capítulo 18 no domingo passado, ouvindo uma outra parábola de Jesus que tratava da oração. Jesus fala de um juiz que não temia a Deus, de uma mulher que procurava o juiz com insistência e pela sua insistência o juiz decidiu atender. O que Jesus ensinou no Evangelho do domingo passado? Que a oração precisa ser constante. Nós precisamos perseverar na oração. Aquele que persevera na oração, tudo alcança. A persistência não ocorre como um movimento que visa convencer o Senhor acerca do que Ele deve fazer na nossa vida. Não se trata de uma perseverança para convencer o Senhor sobre o que Ele deve fazer. A perseverança na oração nos faz compreender o plano de Deus. E a oração constante já é uma verdadeira vitória. Pela oração constante nós vamos vencendo as dificuldades. Pela oração constante nós vamos nos abandonando nas mãos de Deus, colocando nele a confiança e dele recebemos a força que necessitamos para seguir com a nossa missão. No domingo passado, Jesus nos ensinou que precisamos ser perseverantes na oração. Neste domingo, através da parábola, Jesus prolonga o ensinamento sobre a oração, indicando um elemento fundamental para que a oração seja eficaz. O elemento que Jesus apresenta e que a liturgia da palavra apresenta através da primeira leitura do Evangelho é a humildade. A oração humilde, como dizia o texto da primeira leitura, ela ultrapassa as nuvens, ela chega ao coração de Deus. A Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas dispensa com abundância a sua graça sobre os humildes. O fariseu, ele cumpre rigorosamente os preceitos da lei. O fariseu observava estritamente cada um dos preceitos que eram estabelecidos pela lei judaica. Aliás, o fariseu da parábola, ele cumpre mais do que a lei estabelece. A lei estabelecia que ele deveria fazer jejum uma vez durante a semana. E o fariseu diz no texto que ele fazia 2 vezes o jejum durante a semana. A lei estabelecia que ele deveria doar o seu dízimo, mas o dízimo era doado considerando alguns produtos. Ele diz que oferece o seu dízimo de toda a sua renda. Qual é o problema do fariseu? Diz o texto que o fariseu saiu do templo e saiu do templo sem ser justificado. Por que o fariseu não foi justificado?
Justificação é sinônimo de salvação. Porque o fariseu, primeiro, ele está cheio de si mesmo. O fariseu se coloca diante de Deus e exalta a si mesmo por tudo aquilo que ele faz. Pela sua fidelidade aos preceitos estabelecidos pela lei, o fariseu se sente cheio de mérito e, porque tem méritos, pode exigir de Deus. Ele se vê merecedor de receber as bênçãos de Deus, as graças de Deus. O seu coração está dominado pela soberba. O fariseu se vê como alguém que é muito bom, e porque é muito bom, Deus tem a obrigação de atender os seus pedidos. Deus tem a obrigação de derramar sobre ele a sua graça, porque ele é bom. Este é o primeiro ensinamento que a palavra de Deus nos convida a acolher. Precisamos superar a mentalidade do fariseu. Nos colocamos na presença de Deus e devemos nos colocar na presença dele com humildade, reconhecendo quem nós somos, que nós não temos méritos para requerer absolutamente nada. Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos porque Deus é bom. Nós podemos pedir a Deus porque Deus é bom, mas não vamos receber porque nós somos bons. Nós recebemos porque Deus é bom, porque diante dele nós não merecemos nada. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Nós somos pecadores, somos pobres e miseráveis diante de Deus, mas Deus, na sua bondade, nos cumula com as graças. O primeiro ensinamento: se colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo quem nós somos. Aqui está uma explicação por que nós não alcançamos muitas graças. Porque nos colocamos diante de Deus com arrogância. Nos colocamos diante de Deus para exaltar a nós mesmos. Ficamos olhando para aquilo que nós fizemos de bom e nos esquecemos de reconhecer diante de Deus que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, que nós necessitamos da sua misericórdia. Segundo ensinamento a partir do fariseu. O fariseu, além de exaltar a si mesmo na presença de Deus, o fariseu é alguém que se vê melhor que o outro, e porque se vê melhor que o outro, ele se sente no direito de desprezar o outro. Ele despreza o outro. A introdução do texto deste domingo começa: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça, o fariseu que acredita que a salvação é mérito dele, e segue, e desprezaram os outros. O fariseu está desprezando o outro porque ele se vê melhor que o outro. Essa atitude do fariseu, como no início da homilia indiquei, ela continua viva em cada um de nós, que nos sentimos melhor do que aquele cujos pecados estão mais evidentes que os nossos pecados. É o que está acontecendo na parábola. O publicano é um pecador público, o seu pecado é conhecido. O publicano era cobrador de impostos. Os impostos eram estabelecidos pelo Império Romano. O que ele fazia? Ele colocava um valor a mais do valor estabelecido pelo Império. E o valor a mais iria para o seu próprio bolso. Trata-se de alguém que explora o povo, que oprime o povo, com os altos tributos já estabelecidos pelo Império e acrescido pela sua ganância. O publicano é um pecador público, e o fariseu, que se vê melhor que os outros, se sente no direito de desprezá-lo. Ele diz: o cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. O publicano reconhece diante de Deus a sua pequenez, enquanto o fariseu se sente no direito de dizer que ele não é semelhante ao cobrador de impostos. Essa atitude é uma atitude que nós também podemos cometer. Aconteceu recentemente na nossa cidade. Um fato muito trágico, assustador. Um ato de violência que causou comoção na população. As investigações indicam que se trata de um médico que entra e tira a vida de duas pessoas. Isso é assustador. Isso nos
deixa preocupados. Mas na meditação da liturgia deste domingo, considerando o Evangelho, a inspiração que me veio foi esta: nós, se não tomamos cuidado, nós nos sentimos no direito de julgar aquele cujo pecado está evidente. É um crime que tem que ser punido de acordo com a lei, por isso nós temos um código de leis estabelecido no país e deve ser julgado segundo as leis do país. Ponto. É um erro, é um ato grave, um atentado contra a vida. Ponto. Mas nós não temos o direito de julgar ninguém. Que Deus nos livre. Talvez nós nunca tenhamos a coragem de tomar uma arma em punho para tirar a vida de alguém, mas nós utilizamos outros instrumentos para tirar a vida das pessoas. Tudo leva a crer que se trata de uma rivalidade profissional. Quantas vezes nós também cultivamos uma rivalidade profissional? Denegrimos o outro, atentamos contra a reputação do outro, portanto estamos utilizando outros instrumentos para atentar contra aqueles que nós consideramos nossos rivais. É fácil condenar o outro porque o seu pecado está exposto, mas e as nossas hipocrisias? E as nossas incoerências? E as armas que nós utilizamos para tirar a vida das pessoas? É o que o Evangelho nos convida a pensar. Bando de fariseus, ficamos olhando o pecado do outro que está evidente, condenando e acusando o outro, mas nós estamos fazendo a mesma coisa, só que utilizando outras armas, ou estamos fazendo de modo que as pessoas não conseguem perceber. É importante, à luz do Evangelho deste domingo, pedir a Deus a graça de um coração como o coração do publicano. Jesus não ameniza para o publicano. Jesus reconhece o pecado do publicano, mas Jesus diz que ele saiu justificado do templo, porque ele bateu no peito. Veja, nós começamos a missa pelo ato penitencial, depois da saudação inicial, o ato penitencial. Inclusive hoje fizemos a recitação do confítulo, do Confesso a Deus. E há um gesto inserido pela igreja que nós fazemos quando rezamos o confesso, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e emoções, e dizemos: por minha culpa, minha grande culpa. Por que nós batemos no peito? Veja, nós realizamos esse gesto logo no início da missa, para que o nosso espírito seja como o espírito do publicano. Nós estamos no templo não porque merecemos estar no templo, nós estamos rezando não porque temos mais méritos que os outros, nós nos aproximamos da mesa da Eucaristia não porque somos mais dignos, mas porque Deus é bom. Nós precisamos realizar esse gesto de bater no peito não simplesmente como um gesto ritual e tão somente um gesto ritual. Nós precisamos bater no peito pedindo a Deus: Senhor, dai-me a graça de ser como esse publicano, que se reconhece diante de vós um pecador, que não merece absolutamente nada. Esse é o convite que a liturgia nos faz. A nossa oração precisa ser uma oração humilde, de alguém que se reconhece pequeno diante de Deus, de alguém que se reconhece pecador, e que precisa do perdão e da misericórdia de Deus, tanto quanto aqueles cujos pecados são divulgados pela mídia. Nós precisamos também do perdão e da misericórdia de Deus. Como está a sua oração? Como você tem se colocado diante de Deus? Você tem se colocado diante de Deus e do outro como um fariseu? Alguém que se vê merecedor das graças de Deus? Alguém que se rebela contra Deus quando vem a provação? Alguém que se revolta contra Deus quando surge a tribulação? Ou você se reconhece diante de Deus pequeno, pobre e pecador, como o publicano? Como nós nos comportamos diante do outro? Como alguém que se sente superior ao outro porque o pecado do outro está exposto, está divulgado pela Bíblia? Por isso me sinto no direito de espezinhar o outro, de delatar o outro, de expor as fraquezas do outro, de delatar os meus rivais, porque eles devem ser aniquilados? Ou nos colocamos como publicano, reconhecendo
que temos em comum a miséria humana. A diferença é essa. O pecado do outro está mais visível e o meu está mais escondido. Porque todos precisamos da misericórdia de Deus. E qual é o risco que nós corremos? É o risco que Jesus está apresentando no Evangelho. Desses cujos pecados são conhecidos por todos, porque são divulgados pela multidão. Esses podem sair justificados do tempo, perdoados, ou seja, chegares à alegria da salvação. E nós, que nos sentimos no direito de condenar o outro, porque os nossos pecados estão escondidos, vamos sair do tempo sem a justificação. É grave. É sério. Jesus está dizendo: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Como nós estamos rezando? Como o fariseu ou como o judeu? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos cristãos, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações por todos os homens, dizendo com humildade: Lembrai ao Senhor do vosso povo. Pelo nosso bispo Luiz Antônio e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos. Lembrai ao Senhor do vosso povo. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda sem demora pão e paz. Oremos. Lembrai ao Senhor do vosso povo. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e pelos que, pela idade, já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos. Lembrai ao Senhor do vosso povo. Pelos doentes do corpo ou do espírito, pelos idosos, os marginais, os rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem, oremos. Lembrai ao Senhor do vosso povo. Pelos membros dessa nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados às suas casas, oremos. Lembrai ao Senhor do vosso povo. pela aniversariante Yolanda Maria Pires, pelos doentes José Jacinto Sardella, Ariane, Ana Flávia, Neuza, Rita, Moacir, Luciane e Jesuíno. Que Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. E pelos familiares de Manuel Pedro Pires de Andrade, falecido ontem, que Deus conceda-lhes o consolo e a paz. Oremos. Lembrai o Senhor do vosso povo. Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei as orações dos vossos fiéis, que vos pedem, com sincera humildade, por todos os homens, a quem quereis salvar, e tende compaixão de todos eles. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fizemos a oração do Deus. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por
coração e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Esse altar, como sinal, e tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como um sinal, e tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue, ao se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor, em teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como um sinal, e tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como um sinal, e tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue, não se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor, é teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue, ao se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor, é teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai benigno, nós vos pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos, e nossa celebração seja, antes de tudo, para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo. Dai-vos graças sempre, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Constantemente nos chamais a uma vida mais plena, e porque sois rico em misericórdia, sempre ofereceis o perdão e convidais os pecadores a confiar somente na vossa bondade. E a nós, que tantas vezes quebramos a vossa aliança, nunca nos rejeitastes, mas por Jesus, vosso Filho, nosso Redentor, unistes convosco a família humana com um vínculo novo de caridade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Também hoje ofereceis tempo de graça e reconciliação ao vosso povo, e um novo alento para que em Cristo se converta a vós, enquanto, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloca ao serviço de todos. Por isso, cheios de admiração, exaltamos a força do vosso amor e, proclamando nossa alegria pela salvação, nos unimos às multidões dos céus, cantando sem cessar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e desde a origem do mundo, tudo fazeis para sermos santos, como vós sois santos. Olhai as oferendas do vosso povo, e derramai sobre elas a força do vosso Espírito, para que se tornem o corpo e o sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando outrora estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes com imenso amor, pois vosso Filho, o único justo, entregou-se à morte, não rejeitando ser pregado no leito da cruz. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice repleto do fruto da videira, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e pela cruz de ressurreição. Fazendo, pois, memória de vosso Filho Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva, celebramos sua morte e ressurreição e, aguardando o dia feliz de sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e misericordioso, a vítima que nos reconcilia convosco. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que unis a vós pelo sacrifício do vosso Filho, e concedei que pela força do Espírito Santo, os que participam do único pão e do mesmo cálice, sejam congregados em Cristo num só corpo, no qual todas as divisões sejam superadas. O Espírito nos una num só corpo. Conservai-nos sempre em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Leão e ao nosso Bispo Luís Antônio. Ajudai-nos a esperar juntos a vinda do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos entre os santos na morada celeste, ao lado da Virgem Maria, Mãe de Deus, dos apóstolos e todos os santos, e com nossos irmãos e irmãs já falecidos, Manuel Pedro Pires de Andrade, Cláudia Afonso Lopes, Teresa Afonso, Salvador Lopes, Laurinda Lopes. Que confiamos à vossa misericórdia. Enfim, libertos das feridas do pecado e plenamente transformados em novas criaturas, felizes cantaremos a ação de graças do vosso Cristo que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória
todos os séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não eles os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morrestes por amor, livre estás em nós, unidade trina, como o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o meio do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, por favor, para os livros. Quero, em primeiro lugar, agradecer à comunidade pela participação na festa da nossa padroeira. Agradeço o empenho, a dedicação, o esforço da comunidade, todos aqueles que direto e indiretamente cooperaram para que a festa da padroeira acontecesse, bem como
as atividades que realizamos durante o ano, tendo presente a comemoração dos 10 anos da nossa paróquia. Nós concluímos o jubileu com a festa da padroeira, agradecendo o empenho, a dedicação, o esforço, o sacrifício e a entrega de todos, agradecendo de coração a comunidade. No dia 19 de novembro, véspera de feriado, será quarta-feira, no Salão Paroquial às 20 horas, o jantar dançante da Pastoral Familiar com o cantor Leandrinho, filho do índio Aragão. O cardápio será costela de chão, arroz, feijão, farofa e salada. O valor do convite R$ 60, criança até 9 anos não paga e de 10 a 12 anos paga meia entrada. Venda na Secretaria Paroquial e com os membros da Pastoral Familiar. Próximo sábado, dia 1º de novembro, a partir das 6h30, às 1000 Ave-Marias e ao meio-dia a missa da solenidade de Todos os Santos. Como neste ano, o dia 2 de novembro coincide com o domingo, então no Brasil nós vamos celebrar a solenidade de Todos os Santos na data prevista no calendário universal, que é o dia 1º de novembro. Então no dia 1º de novembro, sábado, a missa do meio-dia será a missa da solenidade de Todos os Santos. E no domingo vamos comemorar os fiéis defuntos, a celebração da comemoração dos fiéis defuntos. A missa no sábado da matriz ao meio-dia. Quinta-feira, dia 30, também na matriz, às 20 horas, o encontro da Pastoral Familiar com o tema O Nascituro. O nascituro é o bebê que está sendo gerado no ventre da sua mãe. Nós defendemos a vida desde o seu início, desde a fecundação até o declínio natural. Então, a Pastoral Familiar, considerando que no mês de outubro comemoramos o dia do nascituro, vai meditar, refletir o tema O Nascituro no encontro de quinta-feira às 20 horas. E terça-feira, dia 28, é dia de São Judas Tadeu e São Simão. O título da nossa comunidade é Bom Pastor, mas o padroeiro é São Judas Tadeu. Nós vamos celebrar a missa aqui na comunidade, terça-feira, às 19h30, por ocasião da festa de São Judas Tadeu, padroeiro da comunidade. Então, terça-feira, dia 28, às 19h30, aqui na comunidade, a Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Atendei, Senhor, os que vos suplicam, e acompanhai os que colocam sua esperança em vossa misericórdia, para que sigam firmes no caminho da santidade, e conseguindo o necessário para esta vida, possam tornar-se herdeiros das vossas promessas eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Estrela que brilha à noite, chamando os fins da luz, clareia o nosso caminho, nos leva a Jesus. Não pode pousar do sol, aquece a nossa esperança. Contigo me sinto feliz, me sinto criança. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece despertar de mim pra te alcançar, te abraçar.
Deus, obrigado.